Sejam bem-vindos a mais um Tempo de Amazônia. Hoje eu tenho a honra de ter comigo aqui nesse diálogo o meu colega da Fundação Getúlio Vargas, Márcio Holland. Márcio é professor da Escola de Economia da FGV, tem uma grande experiência tanto no setor público, onde foi secretário de Política Econômica durante alguns anos no Ministério da Fazenda no Brasil, e também tem uma experiência acadêmica que nos últimos anos tem ganhado um capítulo muito interessante, me permita, da sua trajetória, que é olhar para a Amazônia e aprender a enxergá-la com as suas particularidades, os seus desafios, mas, sobretudo, pensando caminhos para o futuro da região e do país. Eu tenho a oportunidade de participar com o Márcio de um programa que ele coordena na Fundação Getúlio Vargas, o Diálogos Amazônicos, e aqui nós temos a oportunidade de conversar com ele um pouco sobre a sua experiência, como os diálogos têm avançado, mas também, sobretudo, para ouvir um pouco a sua visão. Para começo da nossa conversa, Márcio, seja muito bem-vindo e eu gostaria de ouvi-lo sobre o tema que você é um destaque, é uma referência na discussão nacional, a Zona Franca de Manaus. Nós sabemos que é uma região importantíssima do país, o segundo polo industrial brasileiro, logo atrás de São Paulo. Um projeto criado ainda na década de 60 e 70, que cresceu, se desenvolveu, e que nos últimos anos tem enfrentado um conjunto de críticas, de desafios, de questionamentos, e que, por outro lado, tem uma importância central para a Amazônia e também para o Brasil. A Zona Franca, Márcio, ela é um problema ou ela é uma solução para a Amazônia e para o Brasil? Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua participação. Obrigado, Daniel Vargas. Um prazer grande estar aqui, batendo esse papo com você. Sempre muito bom, muito construtivo esse nosso diálogo. Falar da Amazônia em geral é sempre um desafio para todos nós, né? Eu acho que nós estamos na mesma página em dizer que nós conhecemos muito pouco metade do território nacional, né? O que eu até diria uma grande vergonha nacional, né? O Brasil não conhece a Amazônia, né? Quando a gente visita fragmentos de metade do território nacional, né? A gente está falando aí em torno de 5 milhões de quilômetros quadrados. Então, não é brincadeira, e são várias Amazônias, né? São várias regiões ali com atividade econômica diferente, uma mais extrativista, outra mais dentro da Amazônia legal, né? Outra atividade agropecuária, intensiva, produtiva, exportadora, competitiva, atividades agropecuária extensiva, predatória, mineração legal, ilegal, produção de madeira legal e ilegal, tudo muito misturado, muito confuso, né? É um grande desafio essa região. Lá dentro dessa região, conforme a sua pergunta, tem um polo industrial, talvez o principal polo industrial do norte, certamente, constituído a partir do programa chamado Zona Franca de Manaus, lá dos anos 60, que ficou bem adormecido no debate nacional, pelo menos até a sua renovação. Hoje, de acordo com a Constituição, a Zona Franca de Manaus tem uma validade até 2073, né? E isso quer dizer que este é um programa que está ali na Constituição, cravado na Carta Magna, né? E a grande discussão quais são os desafios? O que foi esse programa? Esse programa provavelmente cumpriu grande parte da sua função lá dos anos 60, definido, né, que é instituir uma atividade econômica para a região, fixar uma atividade econômica, fixar um parque industrial, um polo industrial, e para lá foram grandes empresas e grandes multinacionais, né? A gente está falando de muitas empresas listadas em bolsa de valores, em geral, né? Que tem alto nível de governança corporativa, entre outros. Dentro do polo industrial de Manaus, você tem ali em torno de 450 empresas de médio, grande porte, algumas muito verticalizadas, em geral, no setor de duas rodas, outra com uma intensa inovação no setor de eletroeletrônico e informática, em geral. E essas empresas, né, elas ali se constituíram e geram hoje 110, 108 mil empregos diretos dentro do Parque Industrial de Manaus. Não é pouca coisa, né, Daniel? Um volume muito grande de empregados.
Segundo as estatísticas do próprio Ministério da Economia, conforme o multiplicador de emprego, esses 108 mil empregos diretos no polo industrial de Manaus deve estar gerando aí quase 500 mil empregos direto e indireto induzido na cidade de Manaus. A gente está falando de uma cidade que tem 2,2, 2,3 milhões de habitantes. Então, quase um quarto da população da cidade de Manaus é dependente desse polo industrial. Daí uma discussão, né? Ele é importante, ele não é importante, quais são os seus desafios? O desafio da Zona Franca de Manaus, ou do Polo Industrial de Manaus, é o mesmo de qualquer parque industrial brasileiro. Tá? É o desafio da chamada indústria 4.0, essa agenda da robotização, agenda da internet das coisas, da automação, do mundo cada vez mais softwares e serviços, né? E menos arrebitar, parafusar, indústria 2.0, né? Esse é o grande desafio, né? Essa grande transformação digital que está acontecendo no mundo atual. Vale lá, vale para São Paulo, vale para Minas. Lá, em particular, há um desafio adicional que as empresas só estão lá por conta do incentivo fiscal. Né? Então, existe um conjunto de incentivos fiscais em IPI, imposto de renda, imposto sobre importação, em geral, principalmente, a reforma tributária colocada hoje no Congresso Nacional lança um grande desafio: como manter a competitividade do programa Zona Franca de Manaus ao mesmo tempo transitando para uma tributação na forma do IVA, né, o Imposto ao Valor Adicionado, no destino e por fora. Ou seja, não é uma equação muito simples, muito trivial. E aí uma grande discussão. Em caso de não conseguir manter a competitividade da Zona Franca de Manaus, o que fazer com esse grande volume de emprego gerado na região? Né? É algo muito desafiador, porque a Amazônia, em geral, é carente de emprego de qualidade. Né? Na Amazônia Legal, a gente tem quase 30 milhões de brasileiros. Né? É preciso gerar emprego de qualidade, ter atividade econômica de qualidade, e aí o grande desafio colocado hoje. Ótimo. Eu entendo, Márcio, que a Zona Franca ela se constituiu em cima de 3 argumentos que pareciam centrais para o Brasil no momento da sua Constituição e ainda hoje. O primeiro deles, todos mencionados por você aqui, na verdade, direto ou indiretamente, o primeiro deles, a necessidade de criar emprego qualificado em uma região carente e que naquela época ainda vivia uma crise, não é? Com o fim desse ciclo do extrativismo, a época dependente da exportação de produtos em natura, e que precisava-se ali criar uma outra forma de mercado, de economia, mais pujante economicamente. Segundo lugar, o desafio de interiorizar esse desenvolvimento, essa renda e riqueza. E o terceiro, que foi se tornando cada vez mais relevante ao longo dos anos, com o avanço da agenda ambiental, a importância de se criar uma economia que contribuísse para a não expansão da fronteira e do desmatamento. De algum modo, esses 3 projetos deram certo até um limite. Por outro lado, cada vez mais a gente ouve questionamentos, argumentos que colocam em xeque, de alguma maneira, a necessidade da gente repensar ou de se renovar esse compromisso e esse esforço da Zona Franca de Manaus no século XXI. Qual a sua percepção sobre o futuro da região? Olha, Daniel, eu vejo com muita preocupação por várias dimensões. Não é brincadeira quando fala da Amazônia, quando fala de programas como de desenvolvimento industrial, como da Zona Franca. É algo realmente que requer muito cuidado. Né? E nós, economistas em geral, somos muito apressados em alguns diagnósticos. Tá? É muito comum o argumento de que ter uma atividade industrial no norte gera alocação ineficiente de fatores. O que quer dizer isso? O passeio dos insumos e dos produtos pelo território brasileiro. Para lá vai insumo, industrializa, em geral, gera um bem final e volta para o mercado consumidor, que é no sul. Tá? Isso gera um grande problema de alocação ineficiente de fatores, uma das causas da baixa produtividade do trabalho no Brasil, em geral. Só que apenas 0,6% dos estabelecimentos industriais com 5 ou mais trabalhadores estão lá.
né? Então, se 0,6% gera um problema de má alocação e a causa da baixa produtividade do trabalho no Brasil, né, eu acho que essa explicação está faltando algo mais. Né? A gente sabe que o problema da produtividade do trabalho no Brasil é muito mais associado ao problema da escolaridade, do capital humano, da capacitação, qualificação profissional em todo o território nacional. Né? O segundo ponto de fato, você precisa vencer uma das barreiras que não foi suficiente com o programa Zona Franca de Manaus, que é o da interiorização do desenvolvimento econômico. Né? O programa acabou girando em torno de um parque industrial na região metropolitana de Manaus e, obviamente, gerou externalidades positivas, de alguma forma, pelo interior da região. Eu vou citar uma dessas externalidades. O programa Zona Franca de Manaus financia integralmente a Universidade Estadual do Amazonas e ela é multicamp. Tá? Ela está em 61, 62 municípios do estado do Amazonas. Tá? De alguma forma, isso tem um impacto importante em toda a região. Ao mesmo tempo, obviamente, é um programa gerador de receita. Por ser um programa que gera um faturamento quase em torno de 180 bilhões de reais por ano, né, ele gera uma receita de pelo menos 5 bilhões de reais em atividade industrial para o estado do Amazonas, tá? Além de mais de 21 bilhões para a União. É claro que esse recurso deveria estar se voltando para o desenvolvimento do interior da região. E, infelizmente, Daniel, não está se voltando. O interior da região amazônica é muito carente. Nós estamos falando de municípios que têm baixíssimo nível de IDH, baixíssimo nível de desenvolvimento econômico, não têm acesso à energia. A Amazônia Legal hoje tem mais de 900 mil famílias sem acesso à energia elétrica, sem eletrificação. E aí começa o problema. Sem eletrificação não tem empreendedorismo, não tem bioeconomia. Tá? Não adianta você falar em um grande projeto de bioeconomia para a região amazônica se sequer as comunidades ribeirinhas têm acesso à energia. Tá? Eu vou lançar um outro desafio aqui para você, para a gente falar oportunamente, que eu acho que talvez seja o maior de todos, é a logística na Amazônia. Tá? Você movimentar de um município para outro, de uma comunidade para outra, em alguns casos a gente está falando de 40, 50 dias de barco, rio acima, rio abaixo. Tá? E depende muito da época do ano, porque os rios podem estar 15, 20 metros acima ou abaixo de um nível. Então, não é trivial como a gente pensa a logística e o acesso a serviços na região. Portanto, a interiorização do desenvolvimento, Daniel, vai exigir política de Estado relevante e ainda não temos. Ótimo. Eu acho que aqui a gente tem um bom passo para o nosso segundo bloco da discussão, falar sobre o problema e o desafio da infraestrutura e do desenvolvimento verde nessa região tão importante para o país. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida com Márcio Holland, professor da Fundação Getúlio Vargas, da Escola de Economia da FGV. Sejam bem-vindos. Começamos o nosso segundo bloco do É Tempo de Amazônia. Hoje conosco o professor Márcio Holland, professor da Escola de Economia da FGV em São Paulo, também coordenador da pós-graduação em Finanças e Economia e também do Diálogos Amazônicos, que há 3 anos reúne lideranças, políticos, empreendedores, pessoas da região para discutirem com o Brasil os problemas, os desafios, mas, sobretudo, as oportunidades para o desenvolvimento sustentável da Amazônia brasileira. No nosso primeiro bloco, Márcio, nós terminamos conversando um pouco sobre uma das grandes feridas da Amazônia, se me permite colocar desse modo, que é a fragilidade da infraestrutura na região. Sem infraestrutura, como você comentou, é difícil pensar em projetos de desenvolvimento que permitam, de fato, à população local, que ainda convive com graus de desigualdade imensos, com um contingente de pobreza muito grande, e também com desafios de investimento e de crescimento prementes, para que tudo isso se resolva. Qual é, na sua visão, a saída para os gargalos logísticos da Amazônia? Como nós podemos pensar o futuro do desenvolvimento da logística na região amazônica brasileira? Daniel Vargas, excelente pergunta.
que deveria estar presente dioturnamente no debate nacional. Tá? Não há uma única saída, não há uma resposta de uma única pessoa. A Amazônia hoje requer uma política e um programa de Estado, tá? Tão relevante que é. Quando a gente fala de Amazônia, né, Daniel, a gente só fala de grandes dimensões, né? A maior, o bioma de maior sociobiodiversidade do planeta, a maior bacia hidrográfica de água doce do mundo, né? A gente não tem ideia da quantidade de recursos, vamos chamar assim, tá? Na flora, fauna, nos rios, entre fungos, bactérias e companhia, presentes na região e que podem subsidiar grandes transformações no mundo dos biofármacos, dos cosméticos, da alimentação, né? A piscicultura muito rica na região, o turismo, né? Se qualquer um outro país desenvolvido tivesse a Amazônia, você imagina, seria, entre aspas, a Disney do mundo, né? Se você estivesse com essa extraordinária riqueza natural da região. Então, quando a gente fala da Amazônia, a gente fala de algo extraordinário. Tá? E este é o problema. O Brasil não tem programas e políticas públicas à altura de algo extraordinário. Então, o que a gente sugere, Daniel, modestamente, é sempre um esforço, tá, de tentar coordenar ações. Tá? Hoje existem várias atividades, ações isoladas do governo. Tá? Nós temos muitos recursos, né? Eu costumo, talvez como economista, né, eu seja um tanto poupador, eu costumo dizer que não é falta de dinheiro, ninguém precisa passar o pires pedindo dinheiro, não é necessidade de aumentar recursos no orçamento, tá? É necessidade de reordenar os recursos existentes. Eu citei aqui que o programa Zona Franca de Manaus gera pelo menos 5 bilhões de receita tributária para o estado do Amazonas. Tá? Mas eu não citei que ele gera mais outros 2 bilhões na forma de contrapartida, estou falando ao ano, 2 bilhões de reais ao ano, na forma de contrapartida a P&D, que as empresas estão ali e são obrigadas a dar essa contrapartida. Tá? Nem outros quase 2 bilhões, tá? Na forma de fundos estaduais, o FTI e o FMPS, que são fundos para o desenvolvimento do turismo, do empreendedorismo, da interiorização do desenvolvimento, está tudo isso escrito nesses fundos. Tá? E o próprio financiamento da Universidade Estadual da Amazônia inteira. Esses recursos vão para os cofres públicos do Estado e da União e não retornam à sociedade. Tá? Definitivamente, tá? Não retornam à sociedade. Eu parto do princípio de que seria fundamental constituir um grande fundo de desenvolvimento da Amazônia brasileira a partir desses recursos, com altíssimo nível de governança corporativa, algo que eu tenho brincado, né, similar ao que seria um Fundo Monetário Internacional, um Banco Mundial da Amazônia brasileira, com equipe altamente qualificada, capacitada, profissionais sérios, que vão avaliar todos esses projetos de investimento em infraestrutura, em logística, em acesso à energia, em acesso a saneamento, moradia, em desenvolvimento e capacitação de recursos humanos, profissionais em geral, para esse desenvolvimento amazônico, Daniel, que mantenha a floresta em pé. Porque uma coisa importante a gente já tem de lição. O Brasil se industrializou no século passado, teve um crescimento baseado na industrialização, principalmente no sudeste e sul brasileiro, desmatando a floresta amazônica. Desculpa, a Mata Atlântica, perdão. Tá? Desmatando a Mata Atlântica. Hoje, segundo estatísticas do Ministério do Meio Ambiente, temos 30% só remanescente de Mata Atlântica. Mas eu já vi estatísticas bem mais alarmantes que essa. Tá? Nós praticamente dizimamos, destruímos a Mata Atlântica para poder industrializar e crescer no sul e no sudeste. Não precisamos fazer isso na Amazônia. Podemos crescer, desenvolver, gerar valor agregado na região, não só mantendo a floresta em pé, mas também gerando recursos com a recobertura de áreas degradadas. É muito interessante sua análise, Márcio, especialmente essa conexão entre o desafio da infraestrutura de um lado, o desafio do desenvolvimento econômico, includente, com preservação do outro, e o problema, digamos assim, de mobilizar o país em um projeto de Estado
que coloque a Amazônia no centro das atenções. Isso me faz lembrar uma experiência histórica de desenvolvimento da infraestrutura que conectou os Estados Unidos na virada do século XIX para o século XX. O país é hoje cortado por uma infraestrutura que integra, ponta a ponta, de ferrovias, de rodovias, entre outros. Mas o crescimento e o avanço dessa infraestrutura foi parte de um projeto nacional, que foi liderado na virada do século XIX para o século XX, em particular pela elite empresarial, pela elite intelectual, que dizia que o país precisava conhecer a si próprio. E, portanto, para se garantir as condições dessa integração, começando pelo turismo, para que as pessoas deixassem de viajar nas suas férias apenas para a Europa e passassem a visitar o próprio país, é que surgiu essa necessidade premente de se criar uma infraestrutura que, por sua vez, foi a âncora para interiorizar e promover o desenvolvimento no país. Eu concordo com você que falta ao Brasil um projeto de Estado que olhe para a Amazônia como uma parte nacional do nosso desenvolvimento, que começa por chamar o Brasil a visitar e conhecer a prosperidade que nós possuímos, que o mundo admira, mas que muitas vezes nós ainda tratamos como segunda mão. Como nós podemos, Márcio, na sua experiência com diálogos amazônicos, com as conversas que nós temos feito com lideranças nacionais, abrir as portas para que a elite, as lideranças, os intelectuais, os empresários do Brasil mudem a sua percepção da Amazônia, se aproximem da Amazônia e adotem a Amazônia como uma prioridade nacional, sem que isso signifique substituí-la ou tratá-la de uma maneira como se a Amazônia não tivesse, não é, uma visão, uma cultura e um caminho próprio. Como aproximar o Brasil da Amazônia? Olha, Daniel, é mais uma pergunta extraordinária sua, muito difícil de responder. Nós temos uma elite brasileira muito esclarecida a respeito da importância das questões climáticas, da mudança climática. Quando a gente fala de Amazônia, né, Daniel, nós nem tocamos no assunto do papel da Amazônia na discussão toda de mudança climática, descarbonização, o Brasil atingindo as metas, né, de emissões que ele se propõe. Grande parte das emissões do Brasil são associadas ao uso do solo, desmatamento, né? Você sabe como ninguém disso, e a gente tem na Amazônia esse papel importante na discussão de mudanças climáticas, que está se tornando muito sério o assunto, né? Está afetando a atividade econômica no sul e no sudeste, né? E o desmatamento está afetando via regimes de chuva, a produção agropecuária no centro-oeste, né? Toda essa discussão dos rios voadores. Então, dizendo, a Amazônia tem uma importância extraordinária para todo o equilíbrio socioeconômico, ambiental do Brasil e, obviamente, isso aí impacta o resto do mundo, né? Então, nós temos uma elite hoje esclarecida quanto a isso, tá? Mas eu não sei o quanto ela está tão motivada pelo grau de importância do assunto, tá? Não só a elite do setor privado, mas a elite do setor público. Tá? Eu acho que está faltando, sim, um grande movimento em prol da Amazônia brasileira, e eu observo um pouco isso, né? Hoje você tem já várias iniciativas, você tem grupos diversos, think tanks diversos, bancos, instituições privadas falando do assunto, né? Mais do que apenas utilizando a marca, né, do assunto. Então, acho que temos que falar mais. E isso que é o papel que você está fazendo é muito importante, Daniel, aqui neste programa. Quanto mais barulho, no bom sentido da palavra, a gente falar sobre a Amazônia, mesmo que a gente erre, eu posso estar errando aqui, tá? Porque nós somos muito iniciantes no assunto, para ser muito sincero. Tá? Quanto mais a gente falar da Amazônia, mais a gente vai trazê-la para o centro do debate. Tá? Ela é centro do debate da questão climática, da descarbonização, ela é centro do debate do uso de água e recursos no Brasil, centro do debate de atividade econômica para o crescimento econômico brasileiro, né? Metade do território nacional. Então vamos falar bastante da Amazônia, né? E é isso que eu acho que é um ponto de partida importante. Vamos começar a pensar propostas em conjunto. Tá? Nós temos, você tem ideias excelentes, nós temos sugestões e tudo, mas nada como fóruns como este aqui para a gente compartilhar ideias. Né? Ótimo. Estamos caminhando para a reta final, Márcio. Temos apenas um minuto, mas eu acho que a sua mensagem ela é interessante, porque nós somos parte desse grupo de pessoas que, de alguma maneira, acredita
que plantando sementes e trazendo o Brasil, a opinião pública, as lideranças intelectuais, para olhar para a Amazônia e compreendê-la na sua complexidade, com seus desafios, e ativando esse diálogo com lideranças na região, nós podemos dar um passo para olhar para essa segunda metade do Brasil como a nossa segunda chance. Qual a sua visão, Márcio, agora, rapidamente, para o Diálogos Amazônicos ao longo desse próximo ano? Como você espera que esse programa possa contribuir com o diálogo brasileiro? Olha, a gente vem lá, Daniel, e você, de forma super bacana, vem dando grandes contribuições a esse debate. A gente vem ouvindo todos os setores da sociedade, né? A gente já ouviu o Embrapa, já ouviu o setor privado, lideranças empresariais, gente ligada à questão da energia, né? A energia na Amazônia é um assunto seríssimo. A gente está queimando diesel e carvão na Amazônia brasileira, né? E tem soluções inovadoras de energia já colocada para expandir toda a região. A gente vem ouvindo empresários, o pessoal da área de tributação, por conta do fato de que a reforma tributária impacta a atividade econômica na região. Eu acho que tudo isso está convergindo, né? E a gente vamos juntos aí, ao final do ano, publicar um livro sobre esse assunto, com essas reflexões todas, Daniel. Eu acho que é assim que a gente vai contribuindo, tá? Com esse debate, com esse diálogo. Eu agradeço muito essa oportunidade aqui por isso. Me permita a ousadia, Márcio. Aristóteles dizia que uma andorinha não faz verão. Aristóteles estava errado. As grandes mudanças acontecem com lideranças, com iniciativas que vão se acumulando e gerando uma transformação. É isso que a gente espera para a Amazônia brasileira, que a nossa segunda metade seja a nossa segunda chance. Eu gostaria de agradecer uma vez mais a presença, a participação do professor Márcio Holland, que coordena o programa de pós-graduação em Finanças e Economia Master da Fundação Getúlio Vargas, também coordena o Diálogos Amazônicos, tem dado uma bela contribuição para trazer a Amazônia, sua complexidade, seus desafios e oportunidades para o centro do Brasil. A gente se vê na próxima semana. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado. Chegamos ao fim de mais um Diálogos Amazônicos, um espaço para a gente olhar para a Amazônia brasileira, compreender os seus desafios e, sobretudo, as suas oportunidades. Muito obrigado a todos e até breve.